Mais um estudo hoje sobre o Espírito Santo. Esse é o terceiro estudo sobre o Espírito Santo. E hoje falaremos de um outro espírito perigosíssimo, que é o espírito do engano. Esse espírito que se faz passar pelo Espírito Santo. Hoje o estudo é o Espírito Santo vezes o espírito do engano. Qual é a diferença entre quem tem o Espírito Santo e quem tem o espírito do engano? O nosso Senhor Jesus nos ensina sobre o coração. Aí é a fonte, o depósito, tanto do Espírito Santo quanto do espírito do engano. Nosso Senhor Jesus é que disse essas palavras. Ele nos ensina, sim, sobre o coração. O que há no coração. Tudo que surge e vem nos nossos pensamentos, primeiro vem do nosso coração. Então, aqui no livro de Mateus, fala assim, Mateus 15, e logo no versículo 19, diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e outras coisas mais que o Senhor Jesus não referiu e que nós sabemos que provém do coração. E uma dessas coisas que provém do coração, que são chamadas as emoções. As emoções não estão na mente, porque a mente é espírito, mas estão no coração. E justamente por causa dessas emoções é que o Espírito Santo tira vantagem. Por isso é que muita gente é levada ao engano dentro das igrejas por causa das emoções. O Espírito Santo é o espírito da paz. E o espírito do engano, ele tenta imitar a paz, mas é uma falsa paz, que não permanece, porque ele não é o Espírito Santo. E as emoções, as pessoas quando possuem o espírito do engano, são invadidas de emoções. São as pessoas que choram muito dentro das igrejas. E isso você tem que pensar bem. Se verdadeiramente vem do Espírito Santo ou vem do espírito do engano. A Bíblia fala, pela árvore se conhecem os frutos. Se a sua vida, não é? Se a sua vida dá bons frutos e desenvolve e glorifica o nosso Senhor Jesus em tudo, então em você habita o espírito da vida, que é o Espírito Santo. Mas se em você habita o espírito do engano, o espírito das emoções, que aproveita do engano do coração, então você tem o espírito do engano. Não se engane. Não se engane com esse espírito. Muita gente louva, se emociona e chora. Rios de águas que caem dos seus olhos. Mas não sabem que tudo isso vem do coração através do espírito do engano. Aí não posso falar assim que nós não emocionamos através do Espírito Santo, claro. Mas o Espírito Santo nos traz os frutos. Existe o fruto do Espírito Santo. Para que não haja confusão. Aqueles que têm o Espírito Santo também trabalha nas emoções porque está no coração. Mas não é como o espírito do engano, que trabalha
especialmente através das emoções, através das músicas evangélicas, para enganar o coração e levar a pessoa, convencer a pessoa que recebeu o Espírito Santo. Mas a vida da pessoa diz tudo ao contrário. É uma vida que não desenvolve, não tem paz, não dorme, não consegue vencer esse mundo, não é? A Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus, os nascidos de Deus, vencem o mundo. Você que ouve essa pregação, então você vai pensando o que se passa com você. Você tem muitas dúvidas, dúvidas indetermináveis, se tem o Espírito Santo ou não. E essas dúvidas é um sinal que você não tem o Espírito Santo, mas o espírito do engano. Porque o Espírito Santo nos traz a absoluta certeza que Ele é conosco aqui no coração, numa paz permanente. E às vezes flui cada vez mais. Essa é uma diferença que o espírito do engano não consegue fazer, porque ele não tem a paz. Então, como ele nos vai dar a paz se ele não é o espírito da paz? Ele se esforça para imitar a paz momentaneamente, através das emoções. Tenha muito cuidado com esse espírito e não se precipite dentro das igrejas, não é? A Bíblia fala, nos ensina, provai os espíritos, não é? Para saber se provém de Deus ou não. E esse espírito do engano, você tem que estar atento. E você pergunta, então, como é que veio esse espírito do engano? Como entrou em mim? O espírito, as pessoas se convencem. O espírito do engano leva a pessoa a se convencer, não é? Por quê? Os espíritos do engano tomam vantagem sobre o coração da pessoa porque a pessoa não se arrependeu. Você vê quando a pessoa se arrepende, o coração se liberta e automaticamente o Espírito Santo entra. Por isso é que veio o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, que o coração se liberta, preparando o coração para o receber do Espírito Santo. Mas se o coração não se arrepende e a pessoa busca o Espírito Santo, o que é que a pessoa vai receber? O espírito do engano. E a pessoa até fala em línguas de demônios, não é a língua dos anjos, não é? Por isso, se você tem dúvidas, evite falar em línguas. Para você receber o Espírito Santo, ainda que receba, não é assim tão necessário, não é necessário você falar nas línguas, não é? Porque você não sabe o que você fala. Você se edifica a si mesmo, se você tem o Espírito Santo. Mas se for o espírito de engano, não se edifica, não consegue se edificar, porque é um engano. Os espíritos malignos também falam em línguas. Por isso você não pode dar crédito que tem o Espírito Santo através do falar em línguas. Isso é um engano. O único crédito que existe em que você tem o Espírito Santo é essa profunda paz que o nosso Senhor Jesus prometeu. Eu vos dou não como o mundo a dá, porque nos dá através do Espírito Santo, que vem e habita no nosso coração. Para você verificar o que é esse nosso coração, que é extremamente corrupto, podemos ler em Jeremias 17. Veremos só o que diz em Jeremias 17, para que você possa entender a palavra de Deus e esta pregação, não é? Em Jeremias 17, logo no versículo 5, capítulo 17, versículo 5 de Jeremias, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse maldito homem é o próprio homem, confia no homem, nele mesmo, quer dizer. Nós não podemos confiar em nós mesmos, porque este coração é enganador.
Por isso é que o espírito do engano vem no coração, porque é o único lugar que ele pode habitar. Ele não vem habitar na mente. Porque o que vem na mente, que é o espírito, que são os pensamentos, tem que vir primeiro do coração. Ele vem e habita no coração e engana as pessoas. Tem enganado muita gente. Mas pelos frutos se conhece a árvore. Não é? Os frutos do Espírito Santo é que confirma, é que garante que nós temos o Espírito Santo. Que é a paz, que é a benignidade, que é tudo que é de bom. E o espírito do engano não tem isso. É totalmente diferente. E as pessoas se convencem por causa das emoções. Grandes louvores dentro das igrejas. Cantam louvor, choram, se emocionam. Aí é que está o engano de Satanás. Aí é que está o engano de Satanás. Pense bem se você tem dado muita vazão às emoções que lhe levam ao convencimento que você tem o Espírito Santo. Mas a sua vida não condiz com o que você sente. Então, você tem o espírito do engano. E o Deus Altíssimo continua a falar aqui em Jeremias 17, aqui no versículo 9, agora diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Só Deus conhece o seu coração. Você não conhece o seu coração. Só Deus. Porque é extremamente corrupto. Por isso é que o Espírito Santo vem e habita no nosso coração. E nos traz bons pensamentos. Que nos dá a direção através do Espírito. Não é? Porque o coração está ligado ao Espírito. Tudo vem do coração. Não é? O bom homem, do bom tesouro que é o coração, tira boas coisas. Você vê quando a pessoa tem um espírito do engano, ele não consegue, ou ela não consegue, tirar boas coisas do coração. Porque permanece a velha criatura. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, porque a pessoa morreu para este mundo, o Espírito Santo faz mortificar essa carne. A pessoa não vive abrasada. E se viver abrasada, porque deu vazão à carne. Se não der vazão à carne, pode ter certeza que não vive abrasado. Há pessoas que pensam, também é um sinal do espírito do engano, vivem abrasada a tal ponto de não superar e se masturbar e viverem no pecado. E procuram se arrepender, mas não é um arrependimento, não é? É um remorso. Não é? Algo semelhante ao arrependimento. Por isso que a pessoa não consegue receber o Espírito Santo. Mas, ao essa pessoa reconhecer, porque o espírito do engano só é vencido pelo reconhecimento, a pessoa ser humilde para reconhecer que não tem o Espírito Santo. Automaticamente esse espírito é repreendido e a pessoa se liberta desse espírito maligno. Não pense porque você duvide que tem o Espírito Santo, você peca contra o Espírito Santo. Não. Isso é um pensamento sábio. Se a sua vida não condiz com as Santas Escrituras e você pensa que tem o Espírito Santo, então você tem um espírito do engano. Você tem que pensar, você tem que usar a sua inteligência, o seu espírito, não é? E colocar na balança como se encontra a sua vida, como você tem vivido, você tem tido paz, como são os seus pensamentos. E você chegará a uma conclusão. Se você for humilde, for sincero diante de Deus, esse espírito do engano é vencido. Mas você tem que reconhecer, senão ele não sai. Você não consegue se libertar desse espírito do engano. E um conselho que lhe dou, não busque louvores, muito louvar a Deus, porque ele vai te enganar. Vai te enganar através das emoções. Permaneça em espírito, em pensamento, sendo fiel a Deus. Busque o arrependimento. E ao se arrepender, o Espírito Santo entrará. E não se esqueça que Deus também tem coração. Deus é espírito, mas Deus também tem um corpo.
E Deus tem coração. Isso está escrito logo lá em Gênesis, não é? Creio que em Gênesis 6 fala sobre o coração de Deus, que Deus se arrependeu. Se fala sobre assim, disse Deus, não é? Isso foi quando Noé fez a oferta a Deus, não é? E fala aqui assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter tido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Acho que me enganei aqui. Onde é que Deus fala? Deus fala sobre o coração, não é? Fala aqui mesmo. Ora, viu o Senhor Deus, né, que é o capítulo 6 e versículo 5. Eram 2 versículos anteriores. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Quem falou isso foi o próprio Deus. E mostra aqui que o próprio Deus tem coração. O nosso Senhor Jesus também tem coração, não é? Porque ele tem um corpo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Por dentro e por fora. Se nós temos órgãos, ele também tem. Mas é num outro corpo incorruptível e eterno. Nós fomos feitos à imagem e semelhança, tanto por fora quanto por dentro. Por isso é que Deus também tem coração. Só Deus conhece o coração do homem, não é? E aqui pesou Deus, não é? Por ter feito o homem na terra. Com certeza, Deus pensou em fazer o homem lá no céu. Mas fez aqui na terra para que depois seja transferido para o céu dos anjos, no território que habitava Satanás e toda a sua legião. Aquela terça parte, trilhões de anjos foram expulsos do segundo céu, é lá o espaço que vai descer a Nova Jerusalém. E os salvos irão habitar. E Deus virá e habitará com os homens. Habitará com os homens. Porque os anjos não são feitos à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo. Somente o homem. Somente o homem. Por isso, o próprio Deus colocará seu trono no segundo céu com nosso Senhor Jesus e Espírito Santo e habitará com o homem eternamente. Porque que ele não habitará com os anjos? Deus habita no primeiro céu, exclusivo para Deus, onde se encontra o seu trono enorme. No segundo céu é que habitam os anjos. Nós também vamos habitar lá. E Deus habitará lá. Na Nova Jerusalém, que terá um outro nome, essa cidade. Deus terá lá o seu trono e nós teremos acesso ao Deus Altíssimo, ao nosso Senhor Jesus. Teremos acesso à árvore da vida, as 2 árvores da vida que estão uma em cada banda do rio, que darão 12 frutos por mês. Cada mês dá um fruto diferente. Podemos comer desses frutos. Por quê? Porque nós teremos lá também os órgãos, o coração, tudo, porque é um novo corpo e poderemos comer, não é? Se há as bodas do rei, é porque há o que beber e há o que comer. Ainda que a pessoa tenha lido, não é? Que o Senhor Jesus disse. O quê? Que o reino dos céus não é comida, não é bebida. Ele não disse que não há comida nem bebida. Não é, porque os homens aqui na terra só pensam em comer e beber. Eu espero que esse estudo de hoje possa ter-lhe ajudado em relação ao Espírito Santo e ao espírito do engano. Pelo nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.